Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um treino no Hopper Athletics. Hoje temos um treino focado na parte inferior. Hoje é segunda-feira, é o primeiro dia do terceiro bloco deste ciclo de treinos que eu ando a fazer focado nos movimentos de powerlifting. Hoje temos foco no agachamento, no entanto vamos fazer alguns saltos, uns cleans, agachamentos e depois algum trabalho acessório. A ideia é chegar a uma série pesada de 5 repetições no agachamento e este será o foco do treino, será o exercício principal, para que daqui a 3 semanas vou testar esse movimento e tentar chegar a uma carga pesada para uma repetição e tentar chegar a um PR se tudo correr bem. Hoje vou treinar no For You Training Pereira. Eu normalmente nos meus treinos eu tento que o material seja o mais simples possível, porque eu também não gosto de perder tempo a ir buscar aqui materiais e buscar materiais ali. Gosto que tudo seja feito de uma forma mais fluida, portanto eu não gosto de ter muita confusão de materiais. Portanto hoje vamos usar simplesmente uma barra, vamos usar discos, vamos usar halteres e caixas. Como vamos saltar, tenho que usar caixas, porque a ideia é saltar para cima de uma caixa. Depois, todo o resto dos exercícios vão usar apenas a barra e pesos e halteres nos acessórios. Só para começar a aquecer os músculos, começar a meter o sangue a fluir. Depois, faço algum trabalho de mobilidade dinâmica, direcionado para os músculos que vou trabalhar. Hoje, como é treino de pernas, vou passar algum tempo em algumas posições que me aqueçam as posições que eu vou precisar de manter no treino, que são os agachamentos. Portanto, vou passar algum tempo a focar-me nos membros inferiores. E depois, antes de cada exercício, faço um aquecimento específico para esse exercício. É relativamente simples, ou seja, 3 minutos num ergómetro, depois uma rotina de mobilidade dinâmica focada nos músculos que eu vou usar, e depois o exercício mais específico antes de cada exercício do treino. Obviamente que, à medida que o treino vai passando, a minha necessidade para aquecer os exercícios vai sendo menor, especialmente como eu divido os treinos por parte superior e parte inferior. Quando eu chego ao terceiro exercício, a minha parte inferior já vai estar quente, por isso a minha necessidade de aquecer vai ser cada vez menor. Se vocês viram os treinos anteriores, ou os treinos não, os vídeos anteriores, eu tenho feito sempre às segundas-feiras um salto em comprimento para cima de uma caixa. Ou seja, não só no próprio salto, não só promovo deslocação horizontal, mas sim também vertical, porque não só me preocupo em saltar longe, mas sim também para cima de algo. Por isso tem que haver um balanço entre deslocação horizontal e deslocação vertical. O que é espetacular, se estiverem a treinar, por exemplo, para chegar à maior distância possível no salto em comprimento, porque o salto em comprimento acaba por ser um sweet spot entre distância e altura, aliás, distância horizontal e distância vertical. Se vocês saltarem simplesmente para a frente, não vão saltar tão longe do que se saltarem não só para a frente, mas sim também para cima. E é isso que eu procuro nestes saltos. Eu no primeiro bloco fiz a saltar para cima de uma caixa, a começar sentado noutra caixa, elimino o contramovimento, elimino esta fase excêntrica do movimento, começo logo sentado, estático, e salto para a frente. No segundo bloco, tirei a caixa, e então tenho esse contramovimento. Para hoje, eu estava indeciso entre dois, fazer o chamado approach jump, que é um bocadinho como o salto que se faz, por exemplo, no vôlei, em que vamos a correr e saltamos para cima da caixa. Estou indeciso entre este e entre um que eu me lembrei a vir para cá, que é saltar numa posição assimétrica. Em vez de saltar com os pés paralelos um ao outro, eu vou-me posicionar numa posição parecida com a partida de blocos, quando vamos fazer um sprint. Eu não sou nenhum expert em sprints nem nas posições de partida de blocos, mas tenciono para a frente fazer um ciclozinho focado no sprint e introduzir cada vez mais os sprints nos meus treinos. Por isso, lembrei-me deste exercício, tentar fazer quase como se estivéssemos a fazer uma partida, não nos blocos, porque os blocos o pé estava mais assim, mas tentar simular aqui uma posição assimétrica em que saio daqui e salto para a caixa. Ou seja, agora tenho 5 séries de um salto para cada perna, um assim, tentar ir progredindo a distância, saltar para cima de uma caixa de 51 centímetros. E possivelmente nas próximas semanas vou progredir na altura da caixa,
onde eu faço a recepção. Passar de 51 para 61, que é a altura média de uma caixa destas, e depois para 76 cm, que é a altura mais alta. A minha ideia aqui é tentar explodir com as duas pernas, apesar delas estarem numa posição assimétrica, porque quanto mais eu vejo coisas sobre sprints e sobre a partida de blocos, eu percebo que a partida de blocos é quase como se fosse um salto para sair dos blocos, ou seja, impulsionamos-nos para tentar chegar o mais longe possível ali no início. Obviamente depois a mecânica é diferente, não estamos a saltar para cima de uma caixa, estamos a começar um padrão de corrida, uma aceleração, mas acredito que isto possa ter algum transfer para essa explosão inicial, a sair dos blocos ou a sair simplesmente da posição de partida num sprint. Aqui a única diferença é que eu não tenho os braços nesta posição, tenho os dois lá atrás para tentar impulsionar mais, auxiliar mais o salto com os membros superiores. Eu gosto muito de introduzir os saltos nos treinos, primeiro porque gosto, e acho que é importante vocês também introduzirem no vosso treino exercícios que gostam de fazer, coisas que têm prazer em progredir. Eu joguei vôlei durante 6 anos quando era miúdo, e então durante 6 anos passei a vida a saltar, e depois ainda fui para o atletismo durante 1 ano, e gostava muito desta vertente do atletismo, dos saltos. Para além disso, é bastante bom para ativarem os músculos para o que vão fazer a seguir, seja agachamentos, sejam cleans. E eu acho que é dos exercícios mais atléticos, ou o grupo de exercícios, o grupo dos saltos e da pliometria, é dos exercícios mais atléticos que podem fazer, a par com os sprints. Os sprints até diria que são mais importantes, porque o próprio sprint bem feito acaba por ser também um tipo de pliometria, porque atacamos o chão e temos um tempo em que o pé está no chão muito curto, e a ideia é fazer esta propulsão, acaba por ser pliometria. Estes saltos são muito importantes como também tem muito transfer para os exercícios de força, porque nós temos uma flexão agressiva da anca e dos joelhos, seguido de uma extensão agressiva e depois de uma flexão, que pode ser agressiva ou não, depende do salto, que basicamente é isto que nós usamos no halterofilismo, usamos num agachamento, por exemplo, nós estamos completamente em flexão e depois a ideia é estender a anca. Ajuda muito na produção de força, porque a ideia é vocês imprimirem o máximo de força num espaço de tempo muito curto. É assim que vocês saltam. Basicamente é por isso, para auxiliar os movimentos de força. Como o meu objetivo é agachar mais, o salto é um grande exercício acessório, um bom exercício acessório para vocês chegarem a esse fim. E eu acho que se vocês estiverem numa fase em que atingiram um platô, ou seja, não conseguem progredir mais nos exercícios que querem progredir, especialmente quando eu estou a falar de treino de força, de agachamentos e cleans e tudo mais. A introdução de saltos e de sprints, mas estando a falar de saltos, a introdução de saltos pode-vos quebrar esses platôs e até começar a levantar um bocadinho mais carga nos exercícios que vocês querem progredir com peso. Uma das maiores razões é porque eu gosto de saltar, sinto-me bem a saltar, sinto que tem muito transfer para os exercícios que eu quero progredir com pesos. Eu acho que são poucos os desportos que não incorporam saltos dentro do próprio desporto. Eu acho que nos desportos de equipa, acho que todos eles têm saltos ou sprints. Ou, aliás, saltos e sprints neles. Acho que simplesmente podes tornar mais atlético se fores pondo alguns saltos no treino. E é um bocado por causa disso. E é divertido. Podes saltar para a frente, para trás, de lado, para cima. Podes inventar, saltar por cima de barreiras, saltar para cima de caixas, por cima de caixas. Vamos lá ver se isto vai. Acho que já estou a chegar ao meu limite de distância. Não me apetece amarrar com a cabeça na parede. Vou fazer mais 2 séries aqui, 1 ou 2, e depois passamos para o exercício seguinte. Vamos agora passar para o clean, que é o movimento de halterofilismo. Eu vou trocar para umas sapatilhas de haltero, que são umas sapatilhas que não só são mais estáveis, porque a sola é mais lisa, mas também têm um ligeiro salto, ou seja, têm uma altura no calcanhar. O que é que isto faz? Faz com que nos agachamentos vocês estejam numa posição mais favorável e mais estável, porque em vez de estarem nesta posição, estão aqui e conseguem ganhar um bocadinho de amplitude. E há certos movimentos do halterofilismo que, se vocês tiverem este ganho de amplitude, tornam o movimento não só mais estável, conseguem levantar mais carga, conseguem tirar mais partido do movimento em si. E então eu uso estas sapatilhas para os movimentos de halterofilismo e para os agachamentos. Então agora vai entrar a tal terceira parte do aquecimento que eu vos falei há bocado, que é o aquecimento mais específico. Eu, como disse, vou fazer cleans, que é um exercício de halterofilismo, em que, assim, muito por alto, o objetivo é trazer uma barra que está no chão
até à front rack. Front rack é ter a barra apoiada nos ombros, ok? E então a ideia com este aquecimento específico é preparar o meu corpo para as posições que eu vou ter que chegar durante os movimentos, porque hoje vamos tentar chegar a uma série pesada para 3 repetições, ou seja, 3 cleans, e então vou preparar o meu corpo para essas posições. Eu começo por fazer 2 séries de 5 deadlifts, fazer a barra desde o meio da canela até cá em cima com a extensão completa, apontar bem o rabo, estender os joelhos. Depois faço 5 repetições em que vou levar a barra desde esta posição, com os cotovelos altos, para a tal front rack. E o objetivo aqui é não usar pernas, não usar balanço do tronco, tentar puxar a barra com os cotovelos altos para a barra vir junto a mim e depois fazer o inverso até chegar lá abaixo novamente. Daqui, gosto de fazer nesta série este exercício, ajuda-me a preparar a tal front rack, ajuda-me a preparar os punhos, os cotovelos, os ombros para receber uma barra de forma firme, aqui nos ombros à frente. Depois faço igual com ela nas costas, mas com os 2 cotovelos ao mesmo tempo. E por fim, costumo fazer mais 5 agachamentos com a barra apoiada nos ombros, porque vai ser nesta posição que eu vou receber a barra e depois subir lá até cá acima. Ou seja, um squat clean será a barra estar no chão. Isto é um clean, é este movimento que eu vou fazer, por isso esta série de 5, mais 5, mais 5, mais 5, ajuda-me a preparar estas posições. Depois de fazer 2 séries destes exercícios, são exercícios mais lentos, mais controlados, vou começar a introduzir alguma explosão ao movimento. Vou passar para muscle cleans do chão, e depois vou passar para power cleans, e depois vou meter mais carga, até chegar à tal série pesada de 3 repetições. Eu normalmente faço mais 2 séries de 3 muscle cleans, e depois faço mais uma série de 3 power cleans, e depois sigo a fazer squat cleans até à carga que eu preciso de atingir. Muscle clean, basicamente, é trazer a barra do chão até aos ombros, mas sem haver uma recessão. Sem eu cair para baixo dela, sem eu puxar para baixo da barra. Portanto, eu estendo tudo como se fosse fazer um salto e puxo a barra até aos meus ombros. Isto em português é clean à força. Portanto, é trazer a barra à força para os meus ombros. E é muito importante quando estamos a fazer muscle cleans e cleans no geral, em puxar com os cotovelos altos e para cima, não para trás, não para a frente, para cima com os cotovelos altos. Isto permite que a barra se mantenha junto a nós. Quanto mais junto a nós a barra está, mais controle nós temos sobre ela. Se ela estiver longe, ela vai nos puxar para a frente. E quando recebemos a barra, nós estamos numa posição otimizada, vamos estar em desequilíbrio e podemos não conseguir fazer o clean, o clean pode se tornar muito mais difícil, a subida. Por isso, quanto mais junto a barra estiver de nós, melhor. Agora vou passar para power cleans. E eu, durante este ciclo, eu tenho estado a usar straps. Vocês já vão perceber para que é que isto serve, ou como é que isto se usa. Os straps servem para me fixar a mão à barra, o que faz com que a minha pega, a minha força de grip da pega, não se torne um fator determinante para o sucesso do movimento. Faz com que eu esteja sempre agarrado à barra. Tem os seus perigos. Quando vamos falhar um movimento, nós estamos agarrados à barra. Se não conseguirmos sair dessa posição e largar a barra, pode ser perigoso. Mas, usando-os bem, vocês conseguem treinar os cleans sem que a pega se torne um fator limitante para a carga que usam. E eu, como o meu objetivo deste bloco não é propriamente melhorar o meu clean, é sim carregar pesado aqui, eu uso as straps para atingir esse fim. É a mesma coisa que as sapatilhas, a mesma coisa com o cinto. É um gear que te ajuda a ter uma performance melhor. Obviamente, se fores competir no halterofilismo, ou se o meu objetivo fosse competir no halterofilismo, eu a partir de certa altura ia largar as straps, porque não é permitido usar isto nas competições. Nós enrolamos assim o strap à volta da barra e ajuda-me a manter este contacto com a barra
Não preciso fazer muita força para ela estar junto a mim. Obviamente que eu tenho que estar a fazer força senão ela sai, mas o movimento, ou não tenho que me preocupar tanto se a barra me está a escapar das mãos, tenho que pôr o magnésio ao lado. Passei então do muscle para Power Clean. No Power Clean já há uma recepção para baixo da barra. Não descemos muito. Aquilo que distingue um Power Clean de um Full Clean ou de um Squat Clean é que no Squat Clean nós apanhamos a barra lá em baixo na posição de agachamento. O Power Clean apanha-se cá em cima, com a vossa crista ilíaca acima do topo do joelho. Agora já fiz 2 séries de Power Clean, vou passar para o Squat Clean e, como disse, a partir daqui agachar todas as repetições até chegar a uma carga pesada para 3 repetições. Vou passar para os 60 kg. Eu não tenho propriamente uma carga que quero atingir para o treino 2. Tenho um intervalo, que será mais ou menos entre 135 e 140 kg, depende muito também de como estou a sentir. Não quero chatear muito com isso porque o foco do treino não está aqui, está no agachamento. Por isso também não me quero cansar demasiado para o agachamento. Mas vou subindo carga, fazendo 3 repetições, 3 squat cleans a cada carga. Tentar não fazer saltos muito pequeninos, que é para não fazer muitas séries. Também é importante vocês treinarem estes saltos um bocadinho maiores. Quando digo saltos maiores é, por exemplo, não subir de 5 em 5 kg, começar a subir de 10 em 10 ou às vezes até de 20 em 20. O que é que isto faz? Faz com que não só vocês treinem estes saltos maiores e o vosso corpo aguenta estas progressões um bocadinho mais amplas, mas também faz com que vocês não tenham que fazer muitas séries para estarem quentes ou para chegar à carga de treino. Imaginem, estão a fazer agachamento, vão fazer agachamentos com 200 kg. Se fossem fazer uma série de 10 em 10 kg ou de 5 em 5, a quantidade de séries que faziam para chegar aos 200. Por isso o treino também serve para vocês tentarem perceber qual é que é a progressão ótima para vocês e também testarem progressões. O treino também serve para isso. Mas uma coisa que me perguntam muito, principalmente no Instagram, é porque é que eu não finalizo as repetições todas cá em cima, ou seja, eu faço um clean, se puderam ver, eu faço um clean, quando chego aqui já estou a mandar a barra para o chão. Estou ligado ao CrossFit já há mais de 10 anos e no CrossFit ou seja, nós temos as chamadas no reps e isto seria uma no rep, uma repetição não válida no CrossFit, porque a repetição tem que terminar aqui na extensão completa, mas a razão pela qual eu não estendo todas é porque, primeiro, não é este o arte de agachamento que me vai tornar mais forte. O meu foco no treino não está aqui. Eu quero tornar as séries um bocadinho mais rápidas e mais dinâmicas. Portanto, a série em si torna-se mais rápida, porque não tenho que estender tudo. E assim, pronto, aquele quarto de agachamento que eu não faço ao longo de 20 repetições, já é alguma energia que eu poupo para aquilo que propriamente interessa. Agora 80 kg, vou passar para os 100. Estava a dizer que não me esqueci de pôr o cinto. Vou meter agora. O cinto ajuda-vos a ter um maior bracing, ou seja, estarem com uma tensão maior na zona do abdominal, na zona do vosso core. Ajuda-vos a suportar cargas. Não é bom treinar sempre com cinto, porque também é bom vocês perceberem o que é que têm que fazer para suportar as cargas, porque o vosso core não pode estar relaxado, os vossos abdominais, o vosso lombar, tudo que está aqui à volta não pode estar relaxado. Isso também acontece de forma automática, por isso não é algo que vocês tenham que pensar muito. O vosso corpo automaticamente, quando recebe uma carga, vai contrair, mas convém vocês não se habituarem demasiado aos cintos, especialmente quando ainda estão em desenvolvimento, quando ainda não treinam há muito tempo, estão a aprender os movimentos. Não é preciso cinto para nada disso, porque vocês não estão com cargas muito pesadas para que isso se torne um fator de risco. É sempre mais importante vocês tornarem-se firmes e saberem como é que ficam firmes nos movimentos do que estarem logo a meter joelheiras, a meter punhos, a meter cintos, a meter tudo. Okay? Não é preciso nada disso quando vocês estão a aprender. Só quando vocês chegam a um determinado, não é nível, mas uma idade de treino mais avançada, em que vocês já passaram por muitos exercícios, já têm tudo otimizado, já estão com cargas muito altas, aí sim podem começar a usar estas coisas, a menos que haja uma lesão, mas isso já estamos a falar de um cenário à parte.
subir para os 120. Se tudo corresse bem, se tudo correr bem, fazia aos 120, 130, 140. Isto não é sumo, são eletrólitos. Eu suo muito, como vocês podem ver. Não é preciso muito para eu suar. Isto ajuda-me a manter-me hidratado e a repor os sais durante o treino. Eu sinto diferença quando bebo isto ou não. Se não conseguirem beber água é espetacular. Às vezes eu bebo, quando os treinos são muito mais intensos, eu bebo também com hidratos, seja eletrólitos com alguns hidratos de carbono, simples, tipo o Isostar, por exemplo. Vamos então fazer 120 kg. Isto é mais ou menos 80% do meu máximo. Cento e 130. Mas já chega àquela carga que eu preciso descansar um bocadinho mais. Todas as outras que são mais cargas de aquecimento, não preciso descansar tanto. Quando chegassem as cargas tipo 85, 90% do meu máximo, é normal, já se precisar descansar muito. A experiência que eu tenho do CrossFit é que basicamente nós muitas das vezes tínhamos que fazer coisas o mais rapidamente possível, então a ideia é descansar também o mínimo tempo possível, mesmo entre levantamentos pesados. Isso também me deu uma capacidade de recuperação um bocadinho mais rápida, o que é bom. Regra geral, treino de força, se quiserem carregar pesado, têm que descansar, é inevitável. É inevitável. Eu vou tentar meter os 140. No vosso treino também é importante vocês serem flexíveis e entenderem que só porque vocês num dia fizeram uma carga ou fizeram um determinado número de coisas de uma certa maneira, não quer dizer que vocês sejam capazes de fazer isso todos os dias da vossa vida, porque, e uma coisa que eu tenho aprendido nestes anos todos que pratiquei CrossFit e também com todos os treinadores que eu fui tendo, é que não se deve esperar sempre algo, porque o ser humano é demasiado complexo para que seja possível fazer uma coisa todos os dias. Isso é importante para vocês também, para estarem maior paz de espírito e mais tranquilos com vocês mesmos e mais tranquilos com o vosso treino, terem esta flexibilidade de perceber que não quer dizer que estejam mais fracos se não conseguirem fazer uma coisa num treino, assim como não quer dizer que estejam mais fortes quando conseguem fazer algo que nunca fizeram. Como vocês podem ter reparado, eu parei um bocadinho lá em baixo. Foi simplesmente para estabilizar o movimento. Havia a probabilidade de, se eu saísse logo, ceder um bocadinho aqui as costas e a subida sair para a frente, e eu aí tinha que fazer isto. O que não só é feio, como poderia fazer com que eu perdesse o movimento, assim, mas vale ser paciente, esperar lá em baixo e depois subir já tudo direitinho. Agora vamos passar para os agachamentos. Muito provavelmente, isto são 140 kg, vou fazer uma série logo com 140 kg. A minha ideia é fazer à volta de 170 para 5 repetições. Vou agora fazer a minha primeira série de aquecimento do agachamento em si, do back squat. Só simplesmente para habituar o meu corpo a ter a barra atrás em vez da barra à frente, durante o agachamento. Mantive os 140 kg que estive a fazer nos cleans e a ideia é chegar a 5 repetições pesadas. Como vocês viram, fiz apenas 3 repetições, não fiz 5. Isto porquê? Porque o aquecimento serve precisamente para isso, serve para aquecer. Não serve para vos cansar, não serve para mais nada. Agora vou subir, provavelmente para 160. Acho que não vou ser estúpido e passar já para 170. Vou subir para 160, faço tipo uma ou duas. E depois meto 170 ou 75 e tento fazer as 5. Então eu cometi um erro, enganei-me. Enganei-me não, estava com uma ideia errada. Eu pensava que hoje o objetivo era chegar a 5 repetições pesadas, mas não, eu programei chegar a uma repetição pesada, a um RPE mais ou menos 7. O que é o RPE? É a tua percepção de esforço, ou seja, é uma escala de 0 a 10 e a minha ideia é sentir-me ali num 7. Okay? Já é pesadinho, já custa, mas não é uma repetição máxima. Por isso eu vou chegar a uma repetição pesada para uma repetição, para simplesmente uma repetição, exatamente, por isso é que é uma repetição pesada. Depois vou tirar carga para 90% e vou fazer 3.
e depois vou tirar mais carga para 80% em relação a esse 1RM, a essa repetição pesada, e vou fazer 5 repetições. Vou então fazer 2 repetições com 160 kg, depois vou ver para quanto é que subo, para ver qual é que é a carga de hoje para uma repetição pesada. Tendo em conta como me senti agora, vou subir para 180 e fazer apenas uma repetição. Acho que vou fazer 190. Eu acho que foi fácil. Acho que foi tranquilo. Vou subir para 190 e será a minha última série. 190 também só fiz para aí também umas 2 vezes. Se fizer agora 190, para a semana faço 195 e depois os 200, ou então, não interessa, ou então 200 para a semana e depois tento um PR. Tudo depende muito também de como estou a sentir. E lá está aquilo que eu disse há bocado. Tem que haver flexibilidade dentro do próprio treino para perceber que nem tudo é preto no branco. Ai, que porra. Na boa, custou um bocadinho mais que o que devia, mas vai custar bué subir. Mas não faz mal. Assim para a semana já tenho uma carga para fazer ou para tentar fazer. A pessoa tem que ser flexível porque nem sempre as coisas saem. 190 não saíram hoje, por isso o meu objetivo é para a semana tentar fazer esta carga. Provavelmente os 185 saíam. Não vou tentar outra vez, não vale a pena. Então agora, como disse, baixei 10%, meti 165 e vou fazer 3 repetições. Agora a seguir vou tirar mais 10% e fazer uma série de 5, ou seja, menos 18 kg. Então, os squats já estão feitos. Agora vou passar para uns deadlifts com pega de snatch. A partir de agora são movimentos mais acessórios, ou seja, não estou à procura de uma carga específica, simplesmente fazê-los com qualidade. A ideia agora é fazer, como eu disse, uns deadlifts com a pega de snatch. Pega de snatch é esta pega afastada. E aquilo que eu tinha programado é fazer RDL, ou seja, Romanian Deadlift com pega de snatch. Ou seja, há pouca flexão do joelho, é quase feita com o joelho em extensão, ou quase em extensão, não é extensão, está simplesmente destrancado. Se tudo correr bem, ao longo destas semanas eu vou manter a carga que usei na última série de agachamento. Usei 145, vou fazer estes exercícios com 145 kg. Como este exercício é acessório, não vai ser muito pesado em relação àquilo que eu consigo fazer. Depois disto só tenho mais alguns step-ups, umas subidas à caixa, com alguma carga. Também terminar com uma prancha e o treino 2 está feito com estes 2 exercícios. Aqui já não uso aquelas sapatilhas de halterofilismo. Normalmente quando é deadlifts faço descalço. Diminui-me um bocadinho a amplitude. Quando tenho sapatilhas estou mais alto, por isso a amplitude é maior. Também sim que consigo ter uma melhor conexão com o chão e consigo empurrar melhor. Esta pega de snatch, a pega mais afastada, é menos favorável ao movimento, exige mais controle aqui na parte dos dorsais, a manter o tronco direito. Tem o seu transfer para o snatch em si, portanto temos o clean and jerk e temos o snatch, que já é com a pega afastada. Acaba por ser um bom exercício acessório para esse movimento. Vou então fazer a minha última série do Snatch Deadlift. Neste ciclo de treinos eu tenho feito sempre deadlift a seguir ao agachamento, neste dia. Normalmente é um RDL, ou seja, um Romanian Deadlift, um deadlift com as pernas um bocadinho mais estendidas. E tenho utilizado sempre a carga com que terminei o squat para fazer este movimento. Vamos então para os últimos 2 exercícios. Este penúltimo exercício eu escolhi fazer sempre unilateral e a ideia hoje, ou a ideia neste bloco, é fazer step-ups para a caixa, mas em que começo numa amplitude
extrema, máxima. Ou seja, vou manter a caixa nesta altura, vai limitar um bocadinho a carga que eu consigo fazer e inevitavelmente vai fazer com que auxilie um bocadinho com esta perna para subir. E a ideia é fazer 12 repetições para cada perna, vezes 3. Falta uma série. Subi de 5 kg para 7 em cada mão, nesta segunda série. Tentar subir o máximo possível a utilizar apenas a perna que está em cima da caixa. Tentar não auxiliar muito com a perna que está no chão e não auxiliar muito com o balanço dos halteres. Está feito este exercício. Malta às vezes critica das pessoas arranjarem versões do exercício para tornar o exercício mais fácil. Estão a avaliar o CrossFit num vácuo ou estão a avaliá-lo com parâmetros de outro desporto, como por exemplo o bodybuilding, em que obviamente o objetivo é ter tudo o mais controlado possível, não ter atalhos para o movimento em si. Mas se analisarem o CrossFit dentro da sua realidade, em que o objetivo é fazer o maior número de repetições possível, ou fazer as repetições o mais rapidamente possível, e eu não estou a falar a repetições mal feitas, a má forma, má técnica. Eu estou a falar a tentar utilizar mini atalhos para atingir o mesmo fim, como é o exemplo das pull-ups com balanço, keeping pull-ups, ou flexões em pino com balanço, ou neste caso passar a caixa a utilizar o balanço dos halteres. Temos que avaliar cada desporto dentro da sua realidade e não no vácuo ou dentro de realidades que não conhecemos ou realidades de outros desportos. Se o objetivo aqui seria passar 50 vezes por cima da caixa com os halteres, obviamente que eu vou usar o balanço, vai-me ajudar. No final das 50 repetições, eu se calhar vou ter que correr ou ir para a bicicleta. E se eu estiver mais fresco, e se balançar os halteres me fizer com que eu fique mais fresco depois desses exercícios, claro que eu vou fazê-lo. E se calhar tu também irias fazê-lo se estivesses dentro desta realidade. Por isso é que me lembrei de dizer isto, não para defender o que é que seja, mas sim para quando as pessoas avaliam uma técnica, neste caso uma técnica de um exercício, é importante que o insiram dentro da realidade em que está a ser feito. Então, eu no início tinha dito que só ia usar barras e caixa e halteres e peso. Vou usar o banco para fazer este último exercício, no entanto, daria para fazer com uma caixa também, simplesmente que o banco é mais cómodo. Este exercício chama-se Copenhagen Plank Hip Lifts. Um Copenhagen Plank é uma prancha lateral em que, em vez de estarmos apoiados somente no chão, estamos apoiados num banco em que estamos em constante ativação do adutor. É um exercício espetacular para a saúde da anca, a saúde dos adutores, a saúde do próprio joelho, porque se vocês experimentarem fazer isto, vão sentir muita tensão nos adutores e vão sentir também tensão no joelho. Não é um exercício que, se nunca fizeste, não é um exercício fácil de começar logo apenas com o pé em cima da caixa. Há várias progressões que podes fazer. Começar com o joelho apoiado, faz com que não só não tenhas atenção no joelho, mas tens muito menos carga sobre o teu adutor e fazes o exercício aqui e depois vais progredindo para a perna esticada, mas apoiado na tua perna, na zona do gêmeo, e depois vais tentando passar para somente o pé apoiado na caixa. Estar parado é o chamado Copenhagen Plank. Copenhagen Plank Hip Lifts, vais manter a tua anca a subir e a descer, quase como se estivesses a fazer uma elevação lateral ou tipo um exercício de oblíquos. Estás aqui e a ideia é descer até a tua anca tocar no chão e depois voltar para cima. A ideia hoje é fazer 3 séries de 20 repetições para cada lado. Tenho que descansar entre elas, entre um lado e o outro, porque apesar de estar a fazer com uma perna no banco, a outra perna para não tocar no chão, estou na mesma com o meu adutor ativo, porque se não tiver ela vai para o chão. Então eu costumo fazer um lado, descanso mais ou menos 1 minuto, faço o outro lado e assim sucessivamente, até ter as 3 rondas. E este é o último exercício. Malta, o treino de hoje foi este, foi focado no agachamento e no clean, como vocês puderam ver. Quero-vos perguntar qual é que é a vossa opinião em relação ao meu agachamento e se tiverem alguma dica e o porquê de eu ter falhado, por exemplo. Fiquei um bocadinho chateado comigo próprio o facto de ter falhado aquele agachamento, mas como eu disse, temos de ser capazes de ser flexíveis no treino. O meu objetivo agora é, daqui para a frente, tentar voltar aos 190 kg
e fazer esse agachamento, por isso vai ser o meu objetivo na próxima semana. Não se esqueçam de subscrever o canal, como eu disse, deixar o vosso comentário, ligar as notificações, meter um like no vídeo e vemos na próxima sessão de treinos.